Augusto. Oi, Pedro. É um prazer estar falando com vocês. A minha primeira pergunta vai para o Pedro. Eu queria saber como é que ele idealizou essa história, principalmente por ela se passar em 24 horas. Olha, essa história começou a surgir na minha convivência, assim, dentro do Rio de Janeiro, lá pelo início dos anos 2000, quando ainda nem se falava de milícia, ainda era um tema muito desconhecido, né? Falava-se pouco de justiceiros de bairro e polícia mineira. E isso foi um tema que já de cara me incomodava, né? Esse poder paralelo crescente, é, é uma, é uma situação que hoje a gente vê que cresceu bastante, né? E esse nome milícia se popularizou, e hoje esse tipo de atuação está dominando muitos bairros do Rio de Janeiro e, enfim, está se exportando essa ideia para outros lugares do Brasil. Então, a ideia inicial foi jogar uma luz sobre esse tema, né? Na verdade, são quatro pilares que eu tenho essa veia ativista, né? Então, são quatro coisas que me incomodam muito na nossa sociedade, que é o crescente domínio do poder paralelo através das milícias, né? O machismo que gera violência doméstica, as injustiças sofridas pela população negra, né? Que é uma história de muitos anos e que não acaba, né? Que a gente precisa resolver, e a busca pelas mães que perderam seus filhos para a violência, que também é um tema muito forte e recorrente. Então, essa história surgiu lá no início dos anos 2000, quando eu comecei a me deparar com essas questões da milícia no Rio de Janeiro. Certo. E agora a minha pergunta é para o Augusto. O Quirino, ele é um cara que tem ali, ele quer dominar, né? Ele quer tomar esse poder para ele, mas ele também tem um outro lado, que é um lado um pouco traumatizado por algumas coisas do passado. E eu queria saber de você se algum desses lados foi o mais difícil para construir no Quirino e como foi a construção do seu personagem. Muito um prazer estar aqui com vocês. Eu só queria acrescentar uma coisa que o Pedro esqueceu de falar. Ele falou de 4 pilares, né? Mas eu acho que o advento das igrejas pentecostais também, ocupando esse vazio, né, de Estado, de cidadania, de opção cultural, também faz parte de um desses pilares aí, né, que o filme retrata um pouco, a série retrata um pouco. Porque quando você tem a ausência de Estado e a ausência de opções de tudo, né, o ser humano vai se pegar alguma coisa, para o bem ou para o mal, ou quem não está no tráfico vai para a igreja, né? Sempre tem uma relação muito forte aí, né? Em um com o outro. Bom, o Quirino foi um presente. Obrigado, Gugu. É isso mesmo. O Gugu está muito dentro do tema, está muito dentro do roteiro, o cara sabe mais do que o diretor. Você sabe que eu até falei, eu não vou falar aqui para não dar spoiler, mas na outra entrevista que eu dei, a repórter falou do fim do filme, que tem uma cena forte lá no final do filme, né, Tamires? E aí ela quis saber algumas coisas, eu falei que o filme nasceu daí, né? Foi uma notícia que você leu, que isso aconteceu de verdade, eu falei, ó, tudo é uma imitação da verdade, a única coisa que foi verdade mesmo é a última cena, que o filme nasceu daí e a partir daí criou-se todo o enredo, né, que a gente conta lá na série. Mas, voltando à pergunta original, desculpa, eu enrolo muito para falar, o Quirino é um presente, né? É um personagem que tem um arco incrível. Como tem na série, tem essa passagem, né, os 10 anos atrás e o tempo presente, eu tentei só dar essa diferença, né? Lá atrás, quando ele ainda se sentia com mais vigor, com mais determinação, eu acho que toda pessoa que entra para a polícia, num primeiro momento, o objetivo dela é contribuir para a sociedade, de um jeito qualquer. E quando ele vê que, por mais que ele se esforce, ele não consegue isso, porque existem vícios na instituição, ou porque a própria estrutura da sociedade não te permite, né, combater de uma certa forma, não adianta. Você prende o traficante, o advogado solta, o delegado solta, ou você vai combater, sabe? Então, isso vai te causando uma canseira, que essa transformação dele para 10 anos depois
tem a ver muito com esse advento, com essa construção desse poder da milícia, né? Que é um pouco de pessoas que são egrégios, que vieram das Forças Armadas, no primeiro momento, né, dos bombeiros, da Polícia Civil e tal, e que depois não necessariamente mais, mas vai se formando um projeto de poder que parte da segurança, parte do combate ao medo dos traficantes, e que depois vai abrangendo outros negócios. Me corrija se eu estiver errado, Pedro. No primeiro momento vai para comercialização de gás, de TV a cabo, de van, e hoje em dia já tem, né, questões imobiliárias, de aluguel, de construção de prédio, quer dizer, os negócios estão muito espalhados. Eu estava até vendo um documentário agora, Nova York contra a máfia, que, cara, é muito parecido, né? A gente chama de milícia, mas poderia chamar de máfia, né? Porque a estrutura é muito parecida. É uma estrutura de entrou, não sai, e de expansão de negócio, né? Eles estavam envolvidos em tudo. Teve uma expansão imobiliária em Nova York no início dos anos 80, que eles tinham um clube do concreto. Nenhuma obra era feita sem aprovação da máfia, e a máfia ganhava um bom dinheiro em cima de cada obra. Isso para falar de um negócio, porque tinha todos os outros, roupa, vestuário, docas, navios, etc. E tal. E a única coisa que eu quis fazer muito, Tamires, assim, quem opta por esse tipo de projeto, não tem como, né? Você trabalhar isso dia a dia, com esse nível de vigilância, com esse nível de importância que você dá a um projeto, isso vai te gerando um cansaço, né? De não sei quantas mortes nas costas, e é um tipo de vida que você não descansa nunca, né? Eu me lembro muito de alguém que falou assim, de um traficante muito poderoso: o que adianta você ter esse poder todo, ter esse dinheiro todo, se você não pode sair desse barraco no alto do morro, se você não tem a liberdade? Um pouco isso acontece com os milicianos de uma outra forma, porque eles estão ali vinculados naquela teia, e por mais que eles tenham poder e tenham isso, eles não têm essa liberdade toda, e eles têm também esse peso, esse fardo que eles carregam, né? Então eu tentei dar um pouco isso para o Quirino, dar esse cansaço, dar essa certeza que ele tem no projeto, de que, de fato, na cabeça dele ele está fazendo uma coisa que é positiva para a sociedade, pelo menos para aquele bairro, para aquele microcosmos, mas que isso tem um peso, né? E ele tenta até preparar o legado dele, preparar o filho dele para continuar, mas nem que seja de um jeito diferente, para não ter que passar pelo que ele passou. Não sei se eu fui claro. Muito, muito claro. Pedro, e a gente falando um pouquinho sobre os personagens, eles são muito aprofundados, e eles despertam muito a nossa empatia e até a nossa raiva algumas vezes, né? Eu queria saber como é que foi esse processo de criação dos personagens e das particularidades de todos eles. Isso que você está tocando é muito importante, porque a gente não tem uma busca maniqueísta, dizer o que é o certo e o que é o errado. Mas a gente tem uma busca muito forte na nossa sociedade, que a gente busca por várias transformações, né? A gente não quer que a gente siga do jeito que a gente está. Então, o próprio Quirino, né, que está aqui representado pelo Augusto Madeira, nosso querido Gugu, ele é um cara que, se você não tiver raiva dele em algum momento, está faltando um pouco de sensibilidade no seu coração. Porque, de fato, dentro da cabeça dele, ele está fazendo o certo. Ele não acha que ele está fazendo errado. Ele acha que ele está fazendo uma limpeza no bairro. Ele está o tempo todo reiterando essa busca por reconhecimento. Ele quer que as pessoas reconheçam que ele está fazendo o melhor para aquela comunidade, para aquele bairro, né? Só que, dentro dos meus princípios, um cara que tira a vida do outro, ele não pode estar fazendo nada certo, né? E aí, isso falando do personagem principal, né? Que já há essa dicotomia, essa dificuldade de se acertar. Ao mesmo tempo, pode ter gente que vai se identificar com o Quirino. E isso já é um dado importante para que a pessoa reconheça um defeito, um problema que tem e possa evoluir. Então, o nosso objetivo com essa série é fazer com que a população, o espectador, pense sobre as estruturas que a gente está inserido, né? A gente tem, por exemplo, a Penha.
A Penha é uma mulher muito forte, né? É uma preta forte, né? Que sabe o que quer. Mas ela também é jogada dentro de um universo que ela tem que se transformar para poder caber dentro daquele lugar. Ela é uma ex-mulher de traficante, que a gente mostra logo no início, né, da série, mas que depois que é uma mulher expansiva, que depois tem que ficar contida dentro de uma roupa de evangélica. E dentro daquela roupa de evangélica, ela tem que caber, ela faz isso para poder caber dentro daquele bairro, que hoje tem um dono bem claro, né? A gente tem também o Jefferson Brasil, que faz o seu chapa, que é aquele clássico traficante boa praça da região, né? É um cara que é querido por todos, apesar dele viver de uma contravenção, ele é querido, porque ele é um cara boa praça, ele faz a festa, ele dá, às vezes ele compra um remédio para uma senhora da comunidade, enfim, ele faz algumas benfeitorias também, da mesma forma como o miliciano acha, ele também acha que ele está fazendo o caminho certo, ele também acha que ele está correto. Então, por isso que a gente não busca dizer o que é o certo e o que é o errado, a gente deixa para o espectador, porque o que eu digo sempre é que cada cidadão está num nível de evolução. Cada pessoa entende, por exemplo, as injustiças contra a população negra. Tem gente que entende que isso é muito grave e tem gente que nem percebe, que não sabe que isso está acontecendo. Né? A questão do machismo que gera violência doméstica, vai ter gente, eu imagino que tenha pessoas que vão assistir a série e vão falar, não, o Quirino está certo mesmo. Ele tinha que fazer isso com a mulher dele, porque a mulher dele não sei o que lá. Né? Não vou dizer aqui para não estragar o gosto de quem vai assistir. Mas essa questão é muito tensa dentro da nossa sociedade e muitas vezes pouco apresentada. E quando é apresentada, muitas vezes é apresentada como o bem e o mal, que não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é jogar uma luz sobre as feridas, as nossas mazelas, para que as pessoas evoluam e entendam. A gente tem a Bruna, que é a mulher do Quirino, né, do miliciano, que é uma mulher que busca por um espaço dentro da sociedade poder, né? E ela acreditava que nesse caminho ela poderia se dar bem. E aí ela vai percebendo como é difícil todas essas relações. O filho do Quirino, o Beto, ele gosta tanto do pai, ele admira tanto o pai, que ele começa a fazer coisas que talvez não sejam exatamente o que ele deveria fazer, né? E como o Gugu contou, e é muito importante isso, esse filme nasceu de um fato real, que foi exatamente o fato dessa relação do pai com o filho. E isso a gente vai ver, e o resto, todo o enredo a gente construiu em torno. O Maciel, por exemplo, que é o braço direito do Quirino, é um cara como eu já conheci tantos outros, né? Que é um cara que estava na polícia para fazer a justiça, para dar uma contribuição à sociedade. E, de fato, os acontecimentos, a realidade levou ele para um outro caminho, né? Então são personagens muito complexos, né? Todo mundo tem um pouco de certo e um pouco de errado ali, que eu acho que é um dado da humanidade. Nenhum de nós é totalmente certo ou totalmente errado. Perfeito, claro, a gente busca sempre evoluir, mas dentro dessa busca de evolução, muitas vezes a gente tem que passar por dificuldades para alcançar melhores resultados como cidadão, né, dentro da sociedade. Certo. E, Augusto, a gente falando aqui um pouquinho da Penha, eu queria saber como é que foi essa troca de vocês no set, porque a Quirino e a Penha têm uma relação muito intensa, né? Então eu queria saber como é que foi esse trabalho junto com a Mariana. Cara, eu dei muita sorte, né? Porque a Mariana é uma baita de uma atriz. E originalmente a gente seria só um longa-metragem, né, Pedro? Vou falar um pouco disso. E aí depois teve essa ideia também de fazer uma série com um material que é só exclusivo da série, né? Que é justamente a parte dos flashbacks dos 10 anos antes. Então, como o Pedro teve que escrever o que seriam esses 10 anos antes, e a gente teve que filmar, então a gente se preparou para isso. O Sérgio Pena, que foi o nosso preparador de elenco, fez um trabalho também muito interessante. Então, a gente trabalhou muito esse passado.
o que ajudou muito a gente no presente, no que é o filme, né, que é 100% no presente, e no que está na série, que é 100% do presente. Então, o personagem toda essa gênese, né, de que o Quirino era amigo do Chapa e que os dois eram apaixonados pela Penha, e a Penha, na verdade, escolheu o Chapa, e de que essa dor dele não ter, e de um amigo, e aí ele vai para a polícia, o outro amigo vai para o tráfico, de como é que é essa relação de ter, não ter, sempre sonhou ser o outro, ocupar o espaço. Então, essa construção dessa gênese que está lá atrás foi muito importante para a gente, e eu curti muito a série, quando trouxe esse material e deu para o público, sabe, a oportunidade de ver um pouquinho desse passado, de estar ali olhando de perto tudo que aconteceu. Foi um prazer incrível. E a gente teve esse trabalho de preparação, o Pedro convidou o Sérgio Pena para fazer com a gente, e é engraçado, porque eu nunca tinha trabalhado com o Sérgio, que já é um preparador famoso, fez muitos trabalhos importantes, mas que ele tem um trabalho de uma condução forte e, ao mesmo tempo, frouxa, porque ele fala assim, vai, soltem-se, libertem-se. Aí ele soltava a gente pelo bairro, ocupem os espaços públicos, e a gente ia de personagem para a estação de trem, para o bar, para não sei aonde, por coisa. Depois montava festas, eventos, onde os personagens se encontravam. Personagens, às vezes, que eram de tempos diferentes, ou de universos diferentes, juntava os crentes com os traficantes, com os milicianos, com o pessoal da saúde, da escola. Era realmente incrível, assim. Então, a gente ganhou muito estofo e muito material. Sem falar também no acerto, que eu acho do Pedro, junto com a Cibele Santa Cruz, que é a produtora de elenco, da escolha dos atores, né, da série. Você vê quase na sua totalidade, é um elenco que vem de comunidade ou vem da periferia, que não está ali, que não são todos conhecidos do grande público, mas atores excelentes, que eu tive assim, um prazer imenso de dividir a cena com eles, sabe? Gente com muito... Aprendi muito dividindo a cena com todos os mais novos, até o Jefferson Brasil, a Mariana e todos. Foi incrível assim, poder trabalhar com eles. E eles, justamente por virem de comunidade, da periferia, trazem já muito material, né? Tem muito a ensinar para a gente. Eu nasci no subúrbio do Rio, tenho um pouco dessa bagagem, mas é sempre bom assim, ouvir deles. E muitos atores negros também, como o Pedro falou, né? Que sentem na pele essa perseguição. E foi um prazer trabalhar com eles, muito talento reunido. Foi uma honra para mim. Muito bom. Meninos, então a gente está chegando aqui no finalzinho. Eu queria fazer uma brincadeira com vocês bem rápido. Deixa eu só acrescentar o que o Gugu falou rapidamente, porque aí ele citou umas coisas que são muito importantes e eu gostaria de só iluminar. Primeiro, a presença do Sérgio Pena. O Sérgio Pena, o que ele fez dentro do meu trabalho na direção cinematográfica não tem medida, porque o que ele trouxe para a gente, né, para os atores e para mim, foi gerar memória. A gente, nas dinâmicas, a gente acabou construindo uma memória dos personagens que era uma memória que eu participava. É como se eu tivesse sido uma pessoa que estive presente na gênese desses personagens. E outra coisa que você falou, como foi trabalhar com a Mariana, o Augusto e a Mariana. Eu preciso falar sobre isso, porque como é importante as pessoas serem diferentes. O processo criativo do Gugu é um processo criativo completamente diferente da Mariana. E eu precisava dos dois ao mesmo tempo, com a mesma intensidade em cena. A Mariana precisa ir para um canto, botar um fone, se concentrar, escutar uma música, fazer não sei o quê. E o Augusto, a gente conversa sobre o que aconteceu ontem e tudo, e ele já está dentro. É engraçado como as pessoas são diferentes, mas acabam chegando num nível de excelência muito bom. E sobre o elenco jovem, é exatamente o que o Gugu falou. O Juan Paiva, por exemplo, é do Vidigal, o Jefferson Brasil é do Vidigal, a Eli Ferreira é de Belfor Roxo. E assim vai, são pessoas que vivem, o Júnior Fer, o William Reis, são pessoas, o próprio Samuel Melo, o Gabriel Leal, são pessoas que estão por aí, e mais de 55% do nosso elenco é composto por atores negros, atores e atrizes negras. Então, a gente conseguiu reunir mesmo um time muito legal, e, claro, com o Gugu aqui
como meu grande amigo já de longa data, a gente já se conhece há uns 20 anos. Então, foi um prazer incrível assim, eu só tenho a agradecer ter tido esse time comigo. É uma família, na verdade. A família é um dia qualquer. E fica muito claro isso quando a gente vê a série, tá realmente todo mundo muito entrosado. Então, foi uma delícia para mim. Eu gostei muito mesmo. E acho que tudo isso que vocês falaram complementam e se mostra na tela, com certeza. Meninos, para a gente fechar rapidinho aqui, eu tenho 3 perguntinhas para cada um de vocês. É tudo muito rápido. Então, Pedro, diz aí, um filme nacional que te marcou. O filme nacional que me marcou foi Eles Não Usam Black Tie. É o filme que fez eu seguir na carreira no cinema. Muito bom. Um filme que te fez chorar. O filme que me fez chorar, eu lembrei há pouco tempo que eu vi com minhas filhas, Sociedade dos Poetas Mortos. E um filme que te fez rir. Um filme que me fez rir, eu vou ter que lembrar da infância, né? Vou botar aqui. Ixi, um filme que me fez rir me pegou aqui. Vou fazer os 3 segundos aqui, ó. Vou chamar um Trapalhões aqui, então. Vou chamar A Noviça Rebelde Trapalhão, que é o filme que tem a Xuxa, que tem ainda os 4 trabalhando juntos. Memorável. Augusto, diz aí, um filme nacional que te marcou. Cara, até um filme recente, O Lobo Atrás da Porta, do meu amigo diretor Fernando Coimbra, que é um filme que eu acho fortíssimo. Direção de fotografia do Lula Carvalho, nosso amigão também aí. Um filme que te fez chorar. Eu não posso mentir, foi A Cor Púrpura, do Spielberg. E eu te digo até a cena que a filha vai andando em direção ao pai, ela vai cantando a música da igreja, que ela vê, nossa senhora, mas ali eu não sabia que eu chorava, e eu chorava copiosamente. Então, esse tirou a rolha. Esse filme tirou a rolha. Né? Esse é pesado. E um filme que te fez rir. Eu não vou citar os Trapalhões que fizeram parte da minha infância, mas um filme que me fez rir, que é um marco para mim, chama A Festa, mas que no Brasil teve o nome de um convidado bem trapalhão, que é um filme que o Peter Sellers faz, um indiano, que é convidado sem querer para uma festa do grande do cinema americano, assim, luxuosíssimo, assim. Que filme, que roteiro, que interpretação. Nossa, é um filme que eu lembro até hoje. Eu digo porque eu rio até hoje. Eu vou contar para vocês as cenas do filme, eu começo a rir. Tá na memória muito viva, assim, disso. Muito bom. Meninos, eu queria agradecer, foi um imenso prazer falar com vocês. Queria agradecer por isso e queria parabenizar vocês pela série. Sensacional, então, meus parabéns aí pelo projeto e muito sucesso nessa caminhada. Obrigado, Tamires, obrigado. Obrigado mais uma vez. Pedrão, mais uma vez, obrigado, irmão. Tá? Obrigado, Tamires. Gugu, também agradecerei para sempre. Um cara que me deu o respaldo ali para estar dirigindo. Um elenco tão bacana, e quando eu olhava para o Gugu, eu sempre sentia segurança de que eu tinha não só um grande profissional, mas um amigo do peito mesmo, um cara que eu levo dentro do meu coração para sempre. Em tudo que eu penso no Gugu. Uma honra para mim, irmão, estar aí no seu primeiro longa como diretor. Que venham os próximos. Que venham os próximos todos. Estamos escrevendo, Gugu, estamos escrevendo. Tamires, muito obrigado pela oportunidade de conversar com você. Que bom que você gostou da série. Você sabe que quando alguém gosta de um filho nosso, a gente fica super orgulhoso e feliz, né? Sim, sem dúvida, mas eu amei real, assim. E eu queria saber da segunda temporada, mas eu acho que nosso tempo aqui já deu. Mas muito obrigada, meninos. Tem muita coisa para se desenvolver, porque esse assunto é muito atual. Então, os desdobramentos são todos reais. Aconteceram e acontecem. A gente vai trabalhar por isso. Tomara que a gente tenha a parceria do canal para isso no futuro. Tomara, sem dúvida. Obrigada, meninos. Obrigado.
Não tem data certa de comemoração, não. Aproveita, que amanhã você pode não estar aqui. Todo mundo no hospital com salário atrasado e ninguém pode reclamar de nada. Perdão, meu irmão! Jesus aqui não é o seu senhor. Vai me prender daqui a um mês e vou estar na favela de novo. Vocês só estão aqui porque eu resolvi cuidar de vocês. É hora de ficar na rua com a filha dos outros? Entra no carro. Porra! Apaga essa porra que tu tava filmando! Aqui no meu bairro tem que ficar quieto. No bairro? É! O bairro é dele, porra! Marcel, vai ver por que aquela van não saiu ainda. O que eu faço é pela comunidade, é justiça. Ou você tá com um projeto, ou você tá fora. Caralho! Meu Deus do céu, onde é que foi parar esse menino? Abre o caixa. Vai me matar! Intervenção, quem faz aqui, ó, é a gente. Aí tá. O que você ficou fazendo a noite inteira pra ficar tão cansada, hein? Vovô, querido, que faz isso? Sabe o que é que manda nessa porra toda aqui? Tu, pô. Sou eu mesmo. A mulher, tua droga, tá tudo aqui. Tua casa caiu. Queria agradecer muito o apoio de vocês, não só na minha candidatura, mas também para todo o projeto que a gente tem desenvolvido aqui no bairro. A senhora, ex-mulher de vagabundo, tá querendo denunciar o ex-policial, é isso mesmo? É isso mesmo. Gratidão e burrice. Ela vai ser abduzida. Tô com medo. Aqui não, hein? Se você errar aqui, não tem segunda chance.